Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, através do Evangelho no Lar promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para algumas reflexões em torno do Evangelho do Cristo. Oportunidade de nos fortalecermos nos ensinamentos do Mestre, de levarmos esse fortalecimento para os nossos lares, para a nossa família. Não vamos esquecer o recipiente com a água, que será fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Água essa que devemos ingeri-la com muito respeito, com muita fé, porque ela com certeza irá proporcionar ao nosso organismo físico e mental os efeitos salutares que tanto necessitamos. Dando início, vamos fazer a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Hoje a mensagem é a 105. Observação primordial. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Isso está registrado por Marcos, capítulo 12, versículo 29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus procede o artigo inicial do Decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em relação à boa nova. No entanto, sustentou a unidade divina a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhe seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Esse comentário de Emmanuel, referente ao registro do evangelista Marcos, nos faz refletir sobre a resposta de Jesus com relação à existência de um só Deus. Porque naquela época ainda havia a prática do politeísmo, da adoração de muitos deuses. E era necessário reforçar que devemos amar a Deus Pai Todo-Poderoso e que só existe Ele. Só existe este Pai de infinita misericórdia, porque a partir daí é que os indivíduos poderiam passar a entender, a compreender as outras lições
que viriam do mundo espiritual. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente ao alto, em conexão com as forças do bem, as forças espirituais do bem que regem toda a vida no universo. Senhor Jesus, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, ajudando-nos no estudo que iremos fazer, a fim de que possamos compreender os vossos ensinamentos e nos fortalece, Senhor, para que esta compreensão nos leve a agir, a proceder conforme nos foi ensinado. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos iniciando esse novo ano, esse mês de janeiro, o estudo do Evangelho a partir do livro Florações Evangélicas, Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nossa escolha foi exatamente porque esse é um dos livros que nos trazem reflexões do Evangelho do Cristo. Joana de Ângeles, ela seleciona um pequeno trecho do Evangelho e faz a sua reflexão para assim nos ajudar na compreensão. Hoje nós temos o 3º capítulo, que ela se baseou, ou seja, que ela elaborou a partir do capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que tem como título Eu não vim destruir a lei. E tem subtítulos, né? E ela vai nos apresentar um pequeno destaque do item 10, que faz parte das instruções dos espíritos. Nesse caso, o comentário é do espírito Fênelon, que nos diz: um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará, sede firmes. Então, Joana de Ângeles, a partir desse trecho, ela elabora suas reflexões que aqui estão no 3º capítulo do livro em referência. Então ela começa o capítulo dizendo: contrapondo-se à onda crescente da loucura que irrompe avassaladora de toda parte e domina, penetrando os lares e os destroçando, o Evangelho de Jesus, como no passado, abre larga faixa para a esperança, facultando a visão de um futuro promissor, no qual os desassossegos do coração não terão ensejo de medrar.
Ou seja, esse capítulo, aliás, o título é Cristo em Casa. E ela começa exatamente falando que toda essa problemática que se vivencia na Terra, todas essas dificuldades, né, todos esses conflitos, é o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, do Cristo, que vai nos trazer uma nova ótica, uma nova visão de futuro, porque, como ela diz, vai destroçar todas as trevas, tudo aquilo que de negativo existe e que domina. E ela prossegue dizendo: a par da lascívia e do moderno comércio do erotismo, que consome as mais elevadas aspirações humanas na indústria da devassidão, as sementes luminosas da Boa Nova, plantadas na intimidade do conjunto familiar, desdobram-se em embriões de amor que enriquecem os espíritos de paz, recuperando os homens portadores das enfermidades espirituais de longo curso e medicando-os com as dádivas da saúde. Ela prossegue, como a gente percebeu, mostrando que nós nos defrontamos com muitos desafios, porque temos que vencer o comércio do erotismo, que desequilibra as aspirações mais elevadas do homem, as sementes luminosas da Boa Nova vão atuar nesse cenário obscuro, fazendo com que aquilo que foi plantado na família, no grupo familiar, no coração de cada um, vai germinar e vai dar sementes de amor, fortalecendo e enriquecendo os espíritos de paz, os espíritos que vão passar a vivenciar aquela paz interior. Isso fará com que os homens enfermos, né, doentes do espírito, que adoeceram através das experiências reencarnatórias passadas, esses homens sejam medicados com o remédio do Evangelho, o remédio da proposta dos ensinamentos de Jesus. E ela nos diz que, enquanto a humanidade busca o refúgio, vamos assim dizer, nos entorpecentes, nas drogas, no alcoolismo, no sexo em desalinho, a mensagem do Reino de Deus, a cada semana na família, representa remédio valioso que consegue recompor das distonias psíquicas aqueles que estão anestesiados sob o jugo de forças negativas e vingadoras do passado. Aqui ela está, como a gente já começa a entender, a ressaltar a importância do Evangelho no lar. Por isso que o capítulo é Cristo em Casa. E ela reforça, apesar de todo esse contexto negativo, de desequilíbrios os mais diversos, de pessoas que buscam nos narcóticos, né, que no sexo em desequilíbrios, nos barbitúricos e assim por diante, essas pessoas, apesar de tudo isso, é possível recuperar essas criaturas através da ação medicamentosa do Evangelho do Cristo. Isso principalmente se feito em casa, a cada semana, um dia pelo menos, para a família se reunir e fazer toda essa reflexão
e todo esse estudo. E ela prossegue num parágrafo em que ela diz: há mais enfermos no mundo do que se põe que existam. Há mais enfermos, mais pessoas doentes no mundo do que se pode imaginar. Isso porque no reduto familiar raramente fecundam a conversação edificante, o entendimento fraterno, a tolerância geral, o amor desinteressado. Vinculados por compromissos vigorosos para a própria evolução, os espíritos reencarnam-se no mesmo grupo cromossomático, endividados entre si para o necessário reajustamento, trazendo nos refolhos da memória espiritual as recordações traumáticas e as lembranças nefastas, deixando-se arrastar invariavelmente a complexos processos de obsessão recíproca, graças ao ódio mantido, às animosidades conservadas e nutridas com as altas contribuições da rebeldia e da violência. Sabemos que para entender isso, para aceitar essa reflexão de Joana de Ângelis, é necessário que a gente admita que a criatura humana é um espírito, certo? Um espírito que vem do mundo espiritual para a experiência aqui no plano terreno e que vai retornar a esse mundo espiritual, porque é através desse processo que nós passamos a desenvolver as nossas virtudes, as nossas potencialidades, a corrigir os próprios erros, a nos tornarmos seres mais evoluídos. E como somos imperfeitos, nós vamos ressurgir no plano terreno, no núcleo familiar, porque todos necessitam do reduto familiar, onde vamos encontrar não apenas os afetos, mas também aqueles com os quais nós estamos comprometidos. Nos comprometemos em vivências passadas e aí é necessário retornar juntos para corrigirmos os erros, para transformarmos o desamor, o ódio, o ressentimento em amor, em entendimento, em fraternidade. Ela diz aqui que nós estamos vinculados uns aos outros por compromissos muito fortes, né? E que para a nossa própria evolução precisamos reencarnar, como já afirmamos, juntos, no mesmo grupo consanguíneo, porque nós trazemos recordações, está registrado em nossa mente os compromissos, os desequilíbrios, os erros cometidos lá no pretérito. E, muitas vezes, nós nos deixamos arrastar por obsessões difíceis. Às vezes, a obsessão passa de uma encarnação para outra. Obsessão no que diz respeito não só de espírito desencarnado para quem está já encarnado, mas uma obsessão recíproca de pessoas que reencarnaram ali no mesmo contexto, no mesmo grupo familiar. Então, ali naquele momento em que estamos